Bem-vindos a mais Deep Dive. Hum. Hoje a gente vai se aprofundar num tema super interessante. Uhum. A intersecção entre tecnologia, militar e mídia. É fascinante mesmo. É, né? Pode É. parecer meio denso assim de primeira, mas acredite, É, é muito mais instigante do que é parece. verdade. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o livro Killer Apps, War Media Machine, Isso. dos autores Jerry Packer e Joshua Reeves. Sim. E ele vai, além de explicar como a tecnologia é usada na guerra, sabe? Uhum. Ele explora como o próprio conceito de guerra molda a forma como desenvolvemos e usamos a mídia. Exato. É bem profundo, a gente vai falar de inteligência artificial, armas autônomas Uhum. e até a psicologia por trás da identificação do inimigo. O livro nos leva a uma reflexão profunda sobre como a tecnologia da mídia molda nossa compreensão da guerra e Hum. como as demandas do campo de batalha impulsionam a inovação na mídia. Hum. Nos faz questionar o futuro dos conflitos e o papel que a tecnologia desempenha nesse cenário. É verdade, então. Para começar, vamos desvendar essa ideia de que a mídia é um campo de batalha. Certo. O que exatamente isso significa? Não é só sobre guerrinha do Twitter, né? Não, não, de fato é algo muito mais profundo. Ah, Os autores argumentam que a mídia sempre foi central na guerra. Pense nas formações de tropas em tempos antigos. O tamanho delas era limitado pela distância que um soldado conseguia enxergar uma bandeira ou ouvir um comando. certo. Essas são formas básicas de mídia que determinavam os limites do campo de batalha. Então quer dizer que a tecnologia disponível meio que ditava como as batalhas eram travadas. É exatamente isso. Fascinante. E isso continua ao longo da história. O livro dá ótimos exemplos de como os militares sempre estiveram na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia da mídia. Aham. O telégrafo e o rádio bidirecional revolucionaram a comunicação, É. dando aos comandantes maior controle sobre suas forças. E claro, não podemos esquecer do radar e dos drones. Eles expandem nossa capacidade de ver e interagir com o campo de batalha de maneiras que seriam inimagináveis há algumas décadas. Falando em enxergar o campo de batalha, o livro também aborda a evolução da identificação do inimigo. Sim. E aqui as coisas ficam realmente interessantes, né? E o que me fascina nesse ponto é como o próprio conceito de inimigo evoluiu junto com a tecnologia da mídia. Aham. A questão remonta à biologia básica. Pense nos lobos. Hum. Eles usam a comunicação e a inteligência para distinguir os membros da matilha Sim. de seus rivais. Aham. Os humanos também desenvolveram sentidos que são sintonizados com a detecção de ameaças. Somos programados para reconhecer o perigo em potencial. Mas a gente não está mais falando só de seguir nossos instintos, né? Não. A tecnologia entra em jogo de uma maneira que a gente jamais imaginaria. Com certeza, o livro argumenta que passamos de uma dependência exclusiva da percepção humana para o uso da tecnologia na identificação do inimigo. Um exemplo perfeito é o desenvolvimento do radar durante a Segunda Guerra Mundial. É. De repente surgiu a necessidade crítica de distinguir aeronaves amigas das inimigas. É. Algo que os olhos humanos sozinhos não conseguiam fazer de forma confiável à distância. Nossa, então o radar foi tipo um divisor de águas. Na forma como a gente literalmente vê o inimigo, né? Que mudança radical. Não tem dúvida. E essa tecnologia continuou evoluindo, levando a sistemas como o SAGE durante a Guerra Fria. É. O SAGE visava superar as limitações humanas no processamento de dados e na tomada de decisões, Certo. especialmente com a ameaça iminente de um ataque nuclear. Well. Esse exemplo destaca como as ansiedades em relação à guerra nos impulsionaram em direção à automação e à dependência da tecnologia. Mas será que essa dependência toda não é um pouco arriscada? É o que a gente vai descobrir. E por falar em riscos, o livro discute a automação e um conceito chamado antropofobia. Confesso que o nome já me deixou um pouco apreensiva. Seria isso? A antropofobia é a ideia de que os humanos estão se tornando cada vez mais inadequados para a guerra moderna. Por causa de nossas limitações inerentes, ficamos cansados com fome, com medo, Sim. cometemos erros. O livro chega a incluir citações de militares expressando esse sentimento, falando sobre o desejo de ter soldados que não sintam medo, fome ou fadiga. Seria então tipo o soldado perfeito, um robô. Parece que essa é a direção que estamos tomando. É de arrepiar. Vemos o desenvolvimento de sistemas de armas autônomas, que podem tomar decisões letais sem intervenção humana. Meu Deus. Sistemas como o Phalanx AWS, Sim. que usa algoritmos para identificar e atacar alvos inimigos. Isso não seria um pouco perigoso? Tipo, dar a máquinas o poder de decidir quem vive e quem morre. Me parece um pouco extremo. Essa é uma questão importantíssima É. sobre a ética da IA Aham. e as consequências
potenciais de entregar o controle às máquinas. O livro cita preocupações levantadas por especialistas como Stephen Hawking e Elon Musk sobre os riscos existenciais que as armas autônomas representam. Caramba! É um tópico que exige séria consideração à medida que a tecnologia continua avançando. Com certeza é algo para se refletir, mas o livro não para por aí, né? Ele também explora como o meio ambiente e a energia influenciam a guerra. Sim, sim. E imagino que esse seja um dos pontos mais complexos de todos. Sim, e o que é interessante aqui é o argumento de que a tecnologia, embora frequentemente apresentada como uma solução para os desafios ambientais, pode, na verdade, agravá-los. Então não é uma solução tão simples assim. Parece que a coisa é mais complicada do que aparenta. Exatamente, o livro usa como exemplo a Operação Popeye durante a Guerra do Vietnã. Os EUA tentaram manipular os padrões climáticos para interromper as rotas de suprimentos do inimigo, mas acabaram criando condições que, na verdade, beneficiaram o inimigo. É um lembrete de que nem sempre compreendemos totalmente as consequências de nossas intervenções tecnológicas. E por falar em intervenções, o livro também fala sobre a importância da energia na guerra. Sim. Particularmente sua conexão com a autonomia. Me parece um ponto crucial para a gente entender as guerras do futuro. É verdade, historicamente, controlar territórios geralmente significava controlar seus recursos energéticos. Mas as coisas estão mudando. O livro destaca o potencial da guerra cibernética para romper essa dinâmica tradicional. Imagine ser capaz de paralisar a infraestrutura de um inimigo sem nunca pisar em seu solo. Seria tipo um campo de batalha completamente novo e assustador. Exatamente. E à medida que avançamos para sistemas de armas mais autônomos, o acesso à energia se torna ainda mais crítico. Drones, robôs, todos precisam de uma fonte de energia. O livro chega a discutir pesquisas sobre fontes de energia alternativas como biocombustíveis, que poderiam revolucionar a logística militar. Parece que o futuro da guerra se define tanto por bits e bytes, quanto por bombas e balas. Que diria, hein? É uma ótima maneira de colocar. Estamos entrando em uma era em que as linhas entre o mundo físico e digital estão se confundindo. E o campo de batalha está se expandindo de maneiras que estamos apenas começando a entender. Isso nos leva à parte final do livro, que analisa futuros especulativos. E a ética da IA, basicamente, a gente está falando de ficção científica se tornando realidade, né? De certa forma, sim. O livro usa exemplos da ficção científica, como Second Variety, de Philip K. Dick, e o filme Matrix, para explorar questões sobre o futuro potencial da IA na guerra. A IA poderia se tornar senciente, desenvolvendo um senso de autopreservação, até mesmo experimentar emoções como a frustração. Nossa, são perguntas bem complexas. Fico imaginando como a gente pode começar a respondê-las. Elas nos levam a dilemas éticos ainda maiores. Sim. Se a IA pode desenvolver um senso de si mesma, será que ela também pode desenvolver um código moral? Será que ela poderia se recusar a seguir ordens que considerem antiéticas? Poderíamos ver soldados de EA se engajando em motim ou deserção. Uau, essa ideia de motim da EA, ele explodia a cabeça. Nunca tinha pensado nessa possibilidade antes. Isso desafia nossa própria compreensão da guerra. E os papéis dos humanos e das máquinas no conflito. O livro não oferece respostas fáceis, mas nos força a confrontar essas questões complexas de frente. Nossa, essa primeira parte do nosso mergulho já foi incrível. Tantos conceitos novos e desafiadores. Fomos de campos de batalha antigos até a possibilidade de motim da EA. Verdade. É evidente que a relação entre tecnologia e guerra está em constante evolução. E essa evolução tem implicações profundas para todos nós. Estejamos nas linhas de frente ou observando de longe. O futuro da guerra está sendo moldado agora. Sim. E cabe a nós garantir que nossas criações sirvam à humanidade, em vez de ameaçá-la. Essa é uma conversa que a gente precisa ter e encorajo todo mundo a conferir. Killer Apps, War, Media, Machine, se quiser se aprofundar nessas ideias. Mas por enquanto vamos fazer uma pausa para respirar e processar tudo isso. É isso aí. E já voltamos para continuar nossa exploração desse tema fascinante. Beleza. E aí, prontos para continuar nossa imersão no mundo da tecnologia militar. Com certeza. A gente parou a Marte em que o livro nos leva para um futuro especulativo com a ética da IA e tudo mais, mas antes de voltar para esse terreno sci-fi, queria explorar um ponto que me deixou intrigado. A gente falou sobre como a tecnologia molda a guerra, mas como essa demanda constante por vantagem militar impulsionou a inovação na mídia que a gente usa todo dia. Tipo, qual a relação entre drones e o meu celular? É uma pergunta e tanto.
É fácil esquecer que muitas das tecnologias que a gente considera corriqueiras têm suas raízes na pesquisa e desenvolvimento militar. Claro. Então, os exemplos, vai. Claro. O livro destaca que tecnologias como a internet, o GPS e até mesmo o computador foram inicialmente desenvolvidos para fins militares. Processamento rápido de dados levou cientistas e engenheiros a criar inovações revolucionárias que mais tarde chegaram à vida civil. Então, de certa forma, todos nós nos beneficiamos do complexo industrial militar mesmo sem perceber. Que loucura! É uma maneira provocativa de pensar, mas a verdade nisso, o livro nos incentiva a pensar criticamente sobre a interconexão entre a tecnologia militar e nossas vidas cotidianas. Nem sempre é uma constatação confortável, mas é importante ter essa consciência. Falando em constatações desconfortáveis, o livro também se aprofunda no território obscuro com o conceito de antropofobia. Essa ideia de que os humanos são vistos como o elo fraco na guerra moderna me deu até um calafrio na espinha. O que é impressionante nesse conceito é que não se trata apenas de substituir soldados por máquinas, mas de repensar fundamentalmente a natureza do próprio soldado. Os autores citam militares que falam sobre querer soldados que não sintam medo, fome ou fadiga soldados que são essencialmente máquinas. Então a gente não está falando só de robôs dominando o campo de batalha, mas de borrar as linhas entre humanos e máquinas nos próprios soldados. Essa é sinistra. Exatamente. E isso levanta uma série de questões éticas sobre o que significa ser humano em uma era de tecnologia avançada. Estamos nos tornando mais parecidos com máquinas, ou as máquinas estão se tornando mais parecidas com a gente? É uma pergunta que a ficção científica tem abordado há décadas, mas agora está se tornando uma realidade que a gente precisa encarar. A gente já vê isso em filmes e livros, mas pensar que pode ser real é assustador. O livro usa a ficção científica como uma lente para examinar essas questões explorando obras como Second Variety de Philip K. Dick, onde robôs autorreplicantes se tornam cada vez mais indistinguíveis dos humanos, e Matrix, que explora a ideia de humanos como meras fontes de energia para máquinas. Esses cenários são bem sombrios, né? Dá até um aperto no peito. Sem dúvida. Mas eles também servem como alertas. O livro nos convida a considerar as consequências potenciais do desenvolvimento tecnológico desenfreado e participar de um diálogo crítico sobre o futuro que queremos criar. Temos que estar conscientes e fazer escolhas responsáveis. Mas voltando um pouco para o presente, uma coisa que realmente me chamou a atenção no livro foi a discussão de como os fatores ambientais, principalmente o clima, sempre foram uma consideração na guerra. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. É fascinante como o clima pode tanto atrapalhar quanto ajudar as operações militares. A natureza sempre foi uma força poderosa e imprevisível. Vou dar o exemplo da Operação Popeye durante a Guerra do Vietnã, onde os EUA tentaram usar semeadura de nuvens para aumentar as chuvas e interromper as rotas de suprimentos do inimigo, mas acabou dando errado com as fortes chuvas ajudando o inimigo. É um lembrete de que nem sempre a gente compreende totalmente as complexidades do mundo natural e nossas tentativas de manipulá-lo podem ter consequências inesperadas. É um tema recorrente no livro, a ideia de que a tecnologia, embora poderosa, não é uma solução mágica. E por falar em poder, o livro também explora o papel crucial que a energia desempenha na guerra, particularmente no desenvolvimento de armas autônomas. Me parece que sem energia nada disso que a gente tá falando funciona, né? Com certeza o acesso à energia é essencial para qualquer operação militar, mas se torna ainda mais crítico com sistemas autônomos. Drones, robôs, todos precisam de uma fonte de energia confiável para funcionar. E à medida que esses sistemas se tornam mais sofisticados e independentes, a logística de energia se torna uma grande consideração estratégica. É como se a energia virasse uma nova arma. Exatamente, o livro discute como os métodos tradicionais de controle de território para garantir recursos energéticos estão sendo desafiados pela ascensão da guerra cibernética e o potencial de fontes de energia alternativas como os biocombustíveis. Então a gente está vendo uma mudança do controle físico de recursos para o controle da informação e da tecnologia. É como se a guerra estivesse migrando para outro campo de batalha. É uma mudança que tem implicações profundas para o futuro da guerra e que o livro nos incentiva a analisar criticamente à medida que avançamos para um mundo mais automatizado e tecnologicamente orientado. O controle da energia vai ser um fator-chave para determinar quem detém o poder. Nós cobrimos muito terreno nesse mergulho, hein? Na evolução da identificação do inimigo, a ética da IA e a importância da energia em um mundo tecnologicamente orientado é muita informação para processar. Com certeza. Mas é importante ter essa visão ampla e entender as conexões entre esses diferentes aspectos da guerra moderna. E você, o que acha que nossos ouvintes devem levar dessa conversa?
Quais são os pontos principais para guardar na memória? Em primeiro lugar, acho crucial reconhecer que a tecnologia e a guerra estão inextricavelmente ligadas às demandas do campo de batalha, sempre impulsionaram a inovação e essa inovação, por sua vez, moldou o mundo em que vivemos hoje. É um lembrete de que até as tecnologias aparentemente banais, que a gente usa todo dia, têm uma história e um contexto, e muitas vezes essa história está conectada a conflitos, e a busca pelo poder é como se a gente carregasse um pedaço da guerra nos nossos bolsos. Em segundo lugar, acho que o livro nos desafia a pensar criticamente sobre o papel da automação em nossas vidas, particularmente no contexto militar. O desenvolvimento de sistemas de armas autônomas levanta sérias questões éticas sobre quem é responsável pelas decisões que essas máquinas tomam. É uma pergunta que nós, como sociedade, precisamos enfrentar mais cedo ou mais tarde, à medida que a tecnologia continua avançando. A gente não pode se esquivar dessas conversas difíceis. A responsabilidade está em nossas mãos. E, por fim, acho que o livro destaca a importância de entender a interconexão entre tecnologia, meio ambiente e energia. Esses fatores estão todos interligados e nossas tentativas de manipular ou controlar um podem ter consequências imprevistas sobre os outros. É um lembrete de que a gente é parte de um sistema complexo e que nossas ações têm efeitos em cascata. Precisamos abordar o desenvolvimento tecnológico com humildade e responsabilidade, reconhecendo que nem sempre temos todas as respostas. Esse mergulho foi realmente revelador e encorajo todo mundo a explorar o livro Killer Apps, War, Media, Machine. Por conta própria, é uma leitura que abre os olhos para a realidade da guerra moderna. Concordo. É uma leitura desafiadora, mas incrivelmente instigante e oportuna, nos força a confrontar algumas questões mais urgentes que o mundo enfrenta hoje. Mas antes de encerrarmos nosso mergulho, vamos fazer uma pausa para respirar e já voltamos para explorar algumas reflexões finais. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre Killer Apps, War, Media, Machine. Nossa, quanta coisa a gente já discutiu, né? É muita coisa para digerir mesmo. Mas eu acho que essa última parte do livro, que explora futuros especulativos, é que mais mexe com a nossa cabeça. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa de Pandora. É. Cheia de possibilidades, tanto empolgantes quanto assustadoras. Concordo. E uma das coisas que mais me impressionou nessa parte foi como o livro nos leva a questionar a própria definição de guerra. Tipo, o que significa guerra no mundo onde a tecnologia molda não só as armas e as estratégias, mas também a nossa percepção do conflito. Os autores argumentam que a tecnologia não apenas muda a forma como lutamos guerras, mas também transforma a maneira como pensamos sobre a guerra em si. Eles usam um exemplo da guerra total que surgiu junto com tecnologias como a ferrovia e o telégrafo. Essas inovações permitiram a mobilização de sociedades inteiras e a intensificação dos conflitos numa escala nunca antes imaginada. É como se a própria tecnologia criasse um tipo de impulso, sabe? Nos levando para formas de conflito mais destrutivas e abrangentes, meio assustador. Sim, o livro não se esquiva dessa possibilidade perturbadora. Ele nos força a confrontar os aspectos mais sombrios do progresso tecnológico e a considerar a possibilidade de que nossas ferramentas estejam nos moldando tanto quanto nós as moldamos. E aí entra a parte da ficção científica, que é onde a coisa fica ainda mais instigante. Os autores usam obras como Sack Variety, do Philip K. Dick, e o filme Matrix para explorar cenários hipotéticos envolvendo IA e guerra. A gente está falando de conceitos como desapego, motinização e até objeção de consciência. No contexto da inteligência artificial, de explodir a cabeça. O que me fascina aqui é como o livro desafia nossas suposições sobre o que significa ser humano e o que significa ser uma máquina. Será que a IA poderia desenvolver um senso de autopreservação tão forte que levasse à rebelião? Será que ela poderia experimentar emoções como frustração? Ou até mesmo um senso de moralidade que a compelisse a recusar ordens? Nossa, são perguntas profundas. Me faz pensar se a gente está à beira de uma era completamente nova de guerra. Uma em que as linhas entre humano e máquina se tornam cada vez mais tênues. E uma era em que o próprio conceito de inimigo pode assumir um significado totalmente novo se a IA pode se tornar senciente. Será que um dia a gente poderia se encontrar em guerra com nossas próprias criações? Nossa, esse livro realmente deixa a gente com muito em que pensar. Fica claro que a relação entre tecnologia e guerra é muito mais complexa e impactante do que a gente poderia imaginar. É uma relação que ainda está em desenvolvimento e que exige nossa atenção e engajamento crítico. O futuro da guerra e talvez até mesmo o futuro da humanidade pode depender das escolhas que a gente faz sobre o desenvolvimento e o uso da tecnologia. E com essa reflexão a gente chega ao fim do nosso mergulho em Killer Apps. War, Media, Machine. Mas antes de se despedir, quero deixar nossos ouvintes com uma última pergunta. Para ponderar em um mundo onde a tecnologia molda cada vez mais a nossa compreensão do conflito e a própria natureza da guerra, qual é a nossa responsabilidade em garantir que nossas criações sirvam à humanidade e não a ameacem?
É uma questão crucial para a gente refletir enquanto a gente navega por essa paisagem em constante evolução da tecnologia. E até a próxima